Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz de mais uma vez estar compartilhando com o corpo, com esse devocional. E a pastora Raquel estava vendo hoje, a pastora Raquel ministrou algo muito especial sobre esse tempo de nós entendermos o que é ser igreja. Nós somos igreja, não é eu, mas é a coletividade. E a pastora Raquel falou sobre o corpo, né? Que a igreja é um corpo e a importância de seus membros. Estava assistindo também, o pastor Glauco falou sobre o significado da palavra igreja. O pastor falou sobre eclésia, né? Que quando o pastor Glauco se atentou a destacar o que Jesus queria dizer quando ele falou sobre que ele queria deixar a sua eclésia. Vamos ler esse texto novamente? Está lá em Mateus 16, 18. Onde diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que é eclésia? O que é eclésia? Eclésia eram representantes romanos. Quando o exército romano invadia uma cidade, ele pegava e depois ele mandava um grupo de pessoas para aquela cidade para serem representantes romanos naquele lugar. Então a primeira coisa que nós aprendemos sobre eclésia são representantes. E qual a sua finalidade? Era transformar a cultura daquele povo que foi dominado. Então aquele povo teria a sua crença, o seu governo, o seu estilo de vida, sua cultura, toda a sua vida era transformada. Então, por que Jesus fala para Pedro que ele gostaria de pegar aquele grupo e transformar aquele grupo em eclésia, aquele grupo? Porque Jesus sabia que Jesus tinha que transmitir a mensagem de forma que aquelas pessoas pudessem entender. Então Jesus usa o nome eclésia para demonstrar, para explicar para Pedro como é o estilo que Jesus gostaria que aquelas pessoas tivessem. Jesus começou com um grupo, aquele grupo de 12 discípulos, que começou com 70 e ao longo do processo ficou com 12, precisava passar por processos. Eles precisavam passar por processos em sua crença, em seu caráter, em seu estilo de vida, até realmente se tornar eclésia. Jesus revela para Pedro qual era a sua missão aqui na terra. Olha, Pedro, eu estou aqui com vocês, né? Tem multidões me acompanhando, tem seguidores ocasionais que me acompanham, mas o meu objetivo aqui é estabelecer uma eclésia. Eu comecei com um grupo de 70 pessoas, né? Essas 70 pessoas ao longo dos processos não aceitaram certos processos, e aí eu quero transformar esse grupo em uma eclésia, em pessoas que me representam, em pessoas que têm um objetivo, em pessoas que vão levar uma crença, vão mostrar para as pessoas um estilo de governo, não um governo liberal, mas um governo que protege, que guarda. Jesus veio nos apresentar a cultura do reino. Jesus veio nos mostrar tudo isso. Jesus veio mostrando nessa história para Pedro que é bem interessante que Jesus não chega para Pedro e diz: Pedro, você já é a igreja. Você e os outros, vocês são a igreja. Não. Pedro, quando tu te converteres, então existiria um momento a partir do qual eles seriam a eclésia. Não era que eles se tornariam a qualquer momento a eclésia. Não, existe uma série de processos até que seriam alcançados, que seriam transmitidos através da maturidade daquele grupo.
E é bem interessante que quando nós lemos Ezequiel, nós naquela passagem, Ezequiel 38, Ezequiel me deu aquela branco agora, que aquela passagem de Ezequiel que ele fala sobre os níveis que a gente vai entrando no rio, naquele momento é bem interessante que ele fala sobre três níveis, entendeu? No primeiro momento ele entra 500 côvados e aí a água molha os tornozelos, mais 500 molham os joelhos, mais 500 está na altura da cintura, nos lombos, e depois de mais 500 aí já está na dependência de Deus. Então, um dia eu ministrei uma mensagem onde eu falei sobre o processo da maturidade. E no processo da maturidade, baseado nessa passagem, nós analisamos que é como se fossem 3 momentos distintos da vida de uma pessoa. São 3 momentos distintos. Então em Ezequiel nós vemos 3 momentos, 3 níveis que a pessoa entra até que ela realmente possa estar na dependência. Em 1 João capítulo 2, ele fala aos filhos, ele fala aos jovens e ele fala aos pais. É bem interessante o que ele fala sobre cada um deles. Ele diz que os jovens são fortes, né, mas são os pais que conhecem. Então ele fala sobre um nível de maturidade. E então a eclésia ela é exercida por pessoas maduras. A eclésia ela é realmente em sua plenitude, de acordo com aquilo que Jesus falou, sobre pessoas realmente maduras. São pessoas que estão ali para representar o reino. Pedro, ele teve essas 3 etapas na vida dele bem claras. Hoje nós temos uma cultura de quando a pessoa aceita Jesus na igreja, nós usarmos o linguajar crentez, que fala assim, 10 pessoas se converteram hoje. Mas conversão é sinônimo de maturidade. E conversão não acontece no momento que a pessoa aceita Jesus. Conversão é muito parecido como lá em Atos. As pessoas viam milagres, as pessoas viam a manifestação do poder de Deus e ali elas acreditavam. Se você parar para analisar, você vai ver que lá em Atos diz bem assim, e o número dos que creram foram tantos. Então eram as pessoas que acreditavam que eram contadas, eles não contavam como convertidos. Então nós vemos que o processo na vida de Pedro aconteceu seguindo isso muito claramente. Nós vemos que no primeiro momento, nós vemos no dia da pesca maravilhosa, Pedro viu um milagre. Jesus manda Pedro lançar as redes, Pedro lança as redes e Pedro vê o milagre. E a partir daquele momento ele crê. Quando ele crê, ele começa a caminhar com Jesus. No segundo momento, né, no dia da crucificação, Pedro teve as suas palavras, as suas convicções provadas. Naquele momento nós vemos um Pedro que andava com Jesus, que viu os milagres que Jesus fazia. Nós vemos um Pedro que tinha experiências com Jesus. Mas o segundo momento foi um tranco lá que nós vemos que aconteceu na vida de Pedro. E aí? O que é que realmente você acredita? O que é que realmente você tem por certo? O que é que realmente você vai fazer a partir de agora? E após os 3 momentos que a vida de Pedro é sacudida. Primeiro momento, quando Pedro acredita, ele vê os milagres e acredita. Segundo momento, quando é retirado dele aquilo que ele acredita, Jesus. Jesus é retirado, então a partir de agora ele tinha que viver com o que ele tinha internamente, com todas as suas convicções internas, e não mais com aquilo que ele aparentava, com aquilo que ele demonstrava. Ele tinha que a partir daquele momento ter conteúdo, ele precisava a partir daquele momento ter as suas próprias convicções, porque tudo que era humano, tudo que era abalável foi abalado. E o terceiro momento da vida de Pedro, que eu acredito que é quando acontece a conversão de Pedro, é quando justamente Jesus ressuscita. Jesus aparece para os 2 a caminho de Emaús.
Jesus aparece para Tomé e depois Jesus aparece para Pedro e mais um grupo que estavam onde? Pescando. Pedro decide ir pescar. E é nesse momento que Jesus se encontra com ele após a crucificação. Quando Jesus se encontra com Pedro, é que Pedro olha para Jesus e ali Jesus faz 3 perguntas a ele: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? É naquele momento que Pedro olha para dentro de si mesmo e ele se desarma totalmente e ali ele é vencido. É naquele momento onde Pedro é realmente transformado, convertido. A partir daquele momento, Pedro estava preparado, assim como cada um teve sua experiência, cada um dos discípulos de Jesus teve sua experiência. Pedro também, eu estou falando sobre a história de Pedro para falar sobre esse processo de conversão. É a partir desse momento em que realmente nós vemos um Pedro convertido. É a partir desse momento que o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro e aí acontece, digamos assim, um Pedro, depois dessa experiência, Pedro estava arrasado, humanamente falando. E aí vem Deus e envia o seu Espírito e aí Pedro é profundamente abalado, estruturado com poder, com milagres. E aí ele se torna um saqueador do inferno, tremendo, um homem gigante. Agora, queridos, uma coisa bem interessante que eu vejo, por que eu estou falando sobre o significado de eclésia, que a eclésia ela precisa passar, são pessoas que passaram por um processo para se tornar eclésia e que se torna após conversão. Eu quero falar agora, nesse momento, que nós encontramos muitas pessoas na igreja que vivem, às vezes chegam pessoas até mim falando: pastor, eu sofro, pastor, eu tenho problemas de imoralidade sexual, pastor, eu tenho problemas de lascívia, pastor, eu tenho problemas de masturbação, pastor, eu sou uma pessoa irada, eu me iro, eu perco meu controle, pastor, eu sou uma pessoa desequilibrada, né? Eu grito, eu choro, eu me esperneio, né? Tem outras pessoas que às vezes chegam e: pastor, eu tenho assim, eu sou uma pessoa muito descompromissada, uma pessoa muito relapsa, eu sou uma pessoa que eu acabo sempre deixando, procrastinação, me vencer e tal, isso e aquilo. Eu tenho uma pessoa muito imprevisível, tem momentos que eu falo e depois penso. Então, chegam muitas pessoas falando sobre isso, sabe? Alguns dos problemas que eu vivo dentro da igreja. Mas se a gente parar para analisar, a gente vê que todos esses pontos que eu falei são manifestações da carne. E se você, cristão, é uma pessoa que vive continuamente nesses problemas, provavelmente você não é convertido. Porque a conversão, porque não é normal, não é comum de um crente viver em imoralidade, viver irado, viver com ciúmes exagerados, viver com atitudes de quedas consecutivas. Isso não é normal, isso não é comum. Você pode ter pulsões, mas não uma inclinação ao pecado. Você pode ter pulsões de fazer isso, né? Não vai você ter uma vontade, um desejo, uma tentação, mas você não é normal. Sabe por quê? Essas coisas, elas não desaparecem quando na vida, elas não desaparecem quando você apenas está lutando em lutas internas contra isso. Essas coisas, elas não desaparecem quando você está buscando métodos contra isso. Essas coisas desaparecem, eu quero explicar uma coisa para vocês,
sobre três atitudes ou três manifestações que Deus nos deu diante do pecado. A primeira dela é diante da culpa. O pecado, ela traz sobre as nossas vidas um sentimento de culpa, né? Você pecou, você está errado, traz aquele sentimento de crime, que você cometeu algo. Mas nós cremos que somos justificados. A palavra de Deus, através do Espírito do Senhor, ela nos dá esse entendimento que nós somos justificados. Então, a justificação nos dá, diante da atitude do pecado de trazer culpa, ela nos traz isenção da culpa, né? A segunda coisa é o poder do pecado, essa inclinação. Através do Espírito Santo, nós temos o domínio sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós, na verdade, olha, quando o Espírito Santo, ele, lá em Gálatas 5, fala que o Espírito Santo, ele vem sobre a vida de uma pessoa, e quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele desenvolve o domínio próprio. Então, se ele desenvolve o domínio próprio, não é para eu ser dominado pelos meus desejos, não é para eu ser dominado pela imoralidade sexual, não é para eu ser dominado pela ira, não é para eu ser dominado pelo desequilíbrio emocional. Isso não é para ser assim, né? Paulo diz: agora o pecado não terá domínio sobre vós. Lá em Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, é uma luta, né? Que, na verdade, o pecado ele não tem domínio. Então, o pecado ele vem com culpa, com sentimento de culpa. Nós acreditamos que já somos justificados pela fé. Então, o pecado ele vem querer manifestar o seu poder, mas ele não tem mais, porque o Espírito Santo. Eu não venço o pecado através de métodos, através de briga interior, não. Eu venço o pecado através do domínio que o Espírito Santo me deu. Eu consigo exercer um domínio sobre os meus desejos e minha vontade, né? Agora, existem crentes que, mesmo convertidos, eles não se revestem do Espírito para vencer o pecado. E aí se torna impossível vencer o pecado assim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito que está em vós. Então é o Espírito que nos dá essa confiança, que nos testifica em nós que somos filhos de Deus. E aí nos conduz à maturidade, nos conduz a uma vida abundante. Tudo bem? Espero ter contribuído aí, não quero me prolongar muito, mas espero ter contribuído com algumas revelações que Deus tem me dado dentro desse tema. E contem sempre com a gente. Amo todos vocês. Um cheiro.